Boa noite, meus queridos irmãos. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós. Que assim seja. André Luiz, o espírito André Luiz, no livro intitulado Obreiros da Vida Eterna, nos diz que o homem, e homem no sentido de humanidade, de ser humano e não gênero, ele percebe apenas com os nossos sentidos físicos, nossos 5 sentidos físicos, tato, olfato, visão, paladar e audição, apenas 1/8 do que se passa ao nosso redor. Apenas 1/8. E sabem por quê? Porque o essencial, o que é real, não é perceptível com os sentidos físicos, mas sim com o sentimento, com o coração. Que eu diga Saint-Exupéry, né, no Pequeno Príncipe, quando escreveu o Pequeno Príncipe, ele já dizia isso. Então veja, e diante dessa introdução, nós vamos passar para o nosso tema central hoje, que é: a morte não é o fim. A morte é uma mera passagem de um plano material para o plano espiritual. Todos nós sabemos disso. Vocês sabem de alguém, por acaso, que não morreu, que está aí vivendo milhões de anos, imaterializado em corpo? Claro que não. Pode ter o dinheiro que tiver, o poder que tiver. Acabou a jornada, meus caros? Vai embora. Mas acabou mesmo? Não, não acabou. Ocorre apenas o perecimento do corpo físico. E isso também nós sabemos. Vai lá para Gênesis. Todo mundo sabe alguma coisinha do Antigo Testamento, não é verdade? Quem não ouviu? Que do pó tu és, do pó, né? Todo mundo conhece. Então lá na Gênesis, capítulo 3, versículo 19, está dito o seguinte: no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra. Adamá, que terra em hebraico se chama Adamá. Porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Mas a própria Gênese não fica só nisso. A Gênese, no capítulo 2, versículo 7, também nos diz: e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. O homem foi feito alma vivente. Então veja, não é somente o corpo físico. Nós temos mais corpos, nós vamos ver logo quantos corpos nós temos. Mas vamos imaginar a cena seguinte: o relógio da manhã despertou, né? O despertador de manhã despertou. Nós nos levamos, fizemos uma oração, né? Fizemos uma oração, agradecemos a Deus. E nos levantamos e vamos ao banheiro fazer a nossa higiene pessoal. Aí eu olho para o espelho e digo, e vejo um rosto meio amassado, olhos inchados, um pouco de olheiras. E eu digo, eu não dormi bem esta noite. Quem é este eu? É esse corpo físico? O que vocês acham? É esse corpo físico? Não. O que está sendo refletido ali, que eu estou vendo, olheiras, olhos inchados, rosto amassado, é o corpo físico. Mas quem está olhando ali, está fazendo a referência a esse fato, não é o corpo físico. É o meu espírito. E vamos ver então que nós temos realmente vários corpos. Nós temos o corpo físico, que é esse de manifestação aqui no plano terreno. Mas nós temos o corpo... eu aprendi bem a lição, viu, Ricardo? Ele que deu aula para nós. Nós temos o corpo etérico, ou duplo etérico, que é o corpo que dá vitalidade, que anima esse corpo físico. Nós temos o corpo astral, ou corpo emocional,
que é o corpo das nossas vibrações. Nós temos o corpo mental inferior, ou também chamado corpo concreto, que é a sede dos nossos pensamentos, das nossas associações de ideia. Nós temos o corpo mental superior, ou corpo abstrato. É aonde nós temos a nossa conexão, que tem o projeto de vida. O que nós vamos fazer aqui? Porque a gente vem com o script, né? Vocês sabem disso, né? Vem com todos nós temos a passagem de volta. Sinto muito lhes dizer. A gente não sabe a data, mas que todo mundo tem a data lá para voltar. Tem. Todos nós temos data de volta. Então, nesse corpo abstrato, mental superior ou abstrato, ali está todo o nosso planejamento do que nós devemos fazer aqui enquanto encarnados. Está tudo ali. É claro que depois tem o véu do esquecimento, a gente esquece tudo, porque seria muito fácil. Eu falo nas minhas conversas, gente, já pensou se tivesse uma agendinha? Bom, tem que fazer isso, clique, por exemplo, clique. Fácil, né? Mas não é assim. Nós temos esquecemos e temos o livre-arbítrio. Podemos realmente desempenharmos esse nosso script todinho, ou não, e podemos desempenhá-lo, inclusive melhorá-lo, né? Quando a gente melhora, já tem o crédito. Que só cumprir aquele script de provas e expiação só vai zerar. E quando eu falo em zerar, eu estou zerando, por exemplo, eu e Isabel, me chamo Isabel. Vocês acham que o que eu estou espiando nessa encarnação é o que eu fiz agora? Não, não é. É daquela outra identidade que já foi, ou de outras identidades, na verdade. Então, não é dessa identidade. E aí, qual é o significado, então, da morte para o Espiritismo? É uma mera passagem, é um desencarne. Tanto é que o Espírita não fala morte, como é que ele diz? Desencarnar, desencarnou. Vocês, quando põem oração aí no livrinho, como é que está escrito? Morto e vivo? Como é que é? Encarnado e desencarnado, não é? Então, para o Espiritismo, é um mero desencarne, né? Porque a gente tem um começo, meio e fim. A gente vem do berço ao caixão. É isso. E os outros corpos que permanecem. Então, morrer é um caminho, é um momento e meio a um caminho infinito. Morrer é continuar vivendo em outra dimensão, na dimensão espiritual, certo? Com os sentimentos adquiridos, com a visão expandida, com os nossos amores, as saudades do ser, mas também com as nossas imperfeições. Esse negócio de dizer, morreu, ficou bonzinho, vai para o céu, para o inferno, também não é. A gente vai do jeito que a gente é. Se o meu propósito aqui na Terra foi fazer o bem, eu irei com esse propósito. Se o meu propósito foi fazer o mal, eu vou com esse propósito. E vou me reunir aos meus afins, não é verdade? E aí, então, por que nós morremos? Então a pergunta, por que morremos? A vida, na verdade, ela é temporária, nós já falamos isso. Tem começo, meio e fim. Não é verdade? Então a gente precisa desencarnar. Por quê? Porque daí o espírito volta para cá, no campo, no plano espiritual, volta para a casa do Pai, vai ser acolhido, vai ser preparado para voltar novamente. Porque a evolução, ela só se dá na carne. Só na carne. O Cristo Jesus, quando esteve aqui entre nós, no nosso meio, ele, na verdade, ele encarnou. Ele não reencarnou, nós reencarnamos, ele encarnou. Por quê? Porque ele não precisava mais encarnar, ele era um espírito puríssimo. Quando nós agora estamos lá pelo artigo 100 do Livro dos Espíritos, nós estamos na terceira ordem, nós somos espíritos imperfeitos. E não é que assim, 1, 2, 3, não, 3, 2, 1. Viu? É de baixo. É 3, 2, 1. Então nós estamos na terceira ordem. Por quê? Porque somos espíritos imperfeitos. Tá? Na segunda ordem, são os espíritos bons. Já não cometem mal, mas já não praticam maldades, mas ainda não são perfeitos. Perfeitos é na escala primeira.
Aí são espíritos puros. E esses podem até vir, como foi Jesus. Jesus veio para cá, ficou aqui entre nós, e ele não cometeu mal nenhum, porque o espírito perfeito, ele não pode, não tem mais como ele praticar o mal. Não tem mais, ele está totalmente isento disso, né? Então, esse é o nosso caminho, todos nós, porque Deus é Pai, e Deus quer que todos nós sejamos felizes, e sejamos puros. Não fomos feitos à imagem e semelhança dele? Não somos deuses com D minúsculo, ele é com D maiúsculo, mas nós somos deuses com D minúsculo. Fomos feitos à imagem e semelhança. A gente é que erra, a gente esquece. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ele diz que Deus está sempre conosco. Sempre, sempre, sempre. Nós é que esquecemos dele. Nós é que o abandonamos. E esquecemos tempo, mas nem por isso ele nos deixa. Ele está sempre conosco. E se é assim, como a gente, no Espiritismo, a gente encara que a morte é um mero desencarne, e que vai lá se preparar para voltar novamente. Tem uma palestra do Ricardo, que deu há pouco tempo aqui, sobre a reencarnação, tudo sobre reencarnação. E a gente volta, então reencarna para continuar na evolução. E se é assim, e o luto? A gente pode chorar? A gente pode viver o luto? O que é que vocês acham? Pode sim, está previsto inclusive no livro dos Espíritos. O que a gente não pode é ficar, sabe, anos, ad eterno, chorando pela pessoa que fez a passagem. Mas o luto, sim, o luto podemos viver. Tem um capítulo, no livro dos Espíritos, que trata sobre isso. E além disso, existe uma autora chamada Elisabeth Kübler-Ross. Ela é uma autora maravilhosa, ela é suíça e foi radicada nos Estados Unidos. E ela é psiquiatra e se especializou na morte e no morrer. Elas têm um livro com esse nome, A Morte e o Morrer. Eu li esse livro, é muito interessante. Por N situações que ocorreram na vida dela, ela entrou por essa área, por essa área de especialização. E ela se dedicava a doentes terminais e crianças. Por quê? Porque ela defendia, lá na metade do século passado, ela já defendia que uma pessoa, ela pode, um ser encarnado, um ser vivo, pode escolher em continuar hospitalizado, numa sobrevida, incubado, ou dizer, não, eu não quero nada disso, quero morrer na minha casa. Então, se conceder um tratamento paliativo, para não sentir tanta dor, mas não ficar, porque agora a ética médica já houve, né, já está, o pessoal da saúde, se alguém aqui vai concordar, vai me dizer, já está mais tranquila. Mas anos atrás, ou 50 anos atrás, enquanto tivesse, eles não podiam liberar, eles tinham que insistir, né, na melhora, na saúde, na vida da pessoa. E às vezes a pessoa já era terminal. Então ela se dedicou a isso. E você sabe, o adulto, dá para eu perguntar, né? Você está com... É só exemplo, tá? Você está com uma doença grave. Você sabe que você está no seu filho. Aí eu posso te perguntar, como é seu nome? Débora. Débora, você quer continuar se submetendo a todo esse tratamento de intubação, ou que você quer morrer em casa? E você pode, porque você tem discernimento, e dizer para mim, não, olha, eu prefiro ir para cá, ou eu prefiro continuar o tratamento, não é verdade? Mas e uma criança? A criança não tem esse discernimento. Aí você sabe o que ela usava? Desenhos. Ela andava fazendo desenho. E pelo desenho, ela aferia a vontade da criança, se era permanecer ali no hospital ou ir para o seu cantinho, na sua casa e morrer tranquilo na sua casa. E a gente sabe de tantas histórias, de tantas pessoas que optam, na verdade, né,
pela morrer em casa, né? Só tomando esses medicamentos paliativos para não sentir tanta dor, né? Mas não se submeter àqueles tratamentos agressivos que no hospital acaba sendo. E eu tive uma experiência concreta, porque eu sempre pensei assim, sempre pensei. E a minha mãe foi internada, não tinha nada, de repente ela foi internada, falência múltipla de órgãos. E ela estava lá internada e coisa daqui. E eu dizia para minha irmã, vamos levar a mãe para casa. A mãe adorava a casa dela em Blumenau, que era no alto do morro, aí abria a porta, a janela, você via as árvores lá fora. Vamos levar a mãe para casa, vamos levá-la. E a minha irmã dizia, não, não, não. Os médicos estão aqui, os médicos vão cuidar dela. Não. E aí, mas chegou isso no ouvido do médico. E um dia, no dia que ela morreu, no dia que ela fez a passagem, eu estava naquela noite, eu tinha passado com ela. E de manhã, era 5h30 da manhã, o médico passou e falou, olha, eu vou mandar fazer um exame na sua mãe. Se não tiver infecção nenhuma, eu vou liberar, vai oxigênio e tudo mais para casa, e ela vai para casa. Só que 8 horas da manhã ela fez a passagem. Mas ele tinha dito para mim que ele liberaria. Eu acho que para mim essa é a solução correta. É claro que cada qual pode pensar, né, da sua forma, né? Não tem nada errado. Aí, se nós desencarnamos, né, já vimos que é desencarnar, essa morte é desencarnar, então a gente vai, se prepara, volta e reencarna de novo. O que significa isso? Uma pluralidade de vidas. Porque morte, gente, a todo instante nós morremos, não é verdade? A todo instante. Todo instante há mortes de coisas, de desejos, de emoções, mortes acontecem a todo instante, a gente sabe disso. Mas nesse fenômeno grande que a gente está falando, que a morte é um desencarne, como há uma pluralidade de vida, né? Então, veja, Jesus quando encontrou aquele vivente da província de Gadarenos, e Jesus perguntou para ele, era o endemoniado, a parábola é no endemoniado de Gadarenos, e Jesus perguntou para ele assim, quem é você? Aí ele respondeu, eu me chamo Legião, porque somos muitos. Todos nós somos uma legião. Todos nós somos uma legião. Mas o André Luiz também, nesse livro aqui, que é o Beabá das... São vários livros, né? Mas é o Beabá da Espiritualidade. Nesse livro aqui, tem o prefácio que é do Emmanuel, maravilhoso. Mas tem uma mensagem do André Luiz. E nessa mensagem, o André Luiz afirma, o Espírito André Luiz afirma, que a vida não cessa e que a morte é um mero jogo das ilusões. É um jogo escuro das ilusões. Como assim? Algum tipo de ilusão. A primeira ilusão é de acharmos que a morte põe fim em tudo. Agora que a gente está entendendo, sabe que não. Mas de uma maneira geral, se você perguntar para uma pessoa, algumas pessoas vão dizer, morreu, acabou. E não é. Não é verdade. A gente simplesmente muda de plano material para o plano espiritual. A segunda ilusão é de que com a morte nós iremos para algo diverso do que vivemos aqui. Não é verdade também, porque aqui, esse mundo aqui, é cópia do mundo espiritual. Não morremos e vamos para o céu, para o inferno. Não ficamos anjinho e nem fantasma. Uma vez eu atendi uma pessoa numa conversa fraterna e nós estávamos falando de encarnados, desencarnados, e ela olhou para mim e falou, Isabel, tem medo de espírito? Eu falei, tem. Tá com medo de mim? Não. Ué, o que eu sou? Um mero espírito no momento com carne. Mas daqui a pouco essa carne vai perecer. E você é o quê? Um espírito também com carne. Então,
É bobagem, não tem fantasma. A outra ilusão, qual outra ilusão? A terceira ilusão, acharmos que o tempo é ad eterno. Né, Solange? Nós estamos conversando há pouquinho. A gente tem, nem todos nós estamos preparados para a nossa passagem. Mas a gente tem que começar a pensar nisso. Porque ninguém vai ficar. E sabe, essa perturbação que ocorre quando passamos do plano material para o plano espiritual, vai depender exclusivamente de nós. A perturbação maior ou menor vai depender, claro, da minha evolução, mas especialmente do meu entendimento de que eu estou passando para outro plano. Quanto mais eu demorar, mais eu fico confusa, né? Há uma confusão inicial. Mas essa confusão, ela se desvanece, ela cessa, quando eu tomo consciência, eu passei. Então, quanto mais preparado a gente estiver, mais fácil é. Então, por que não pensar, gente? Por que não programar? A gente não programa as coisas do jeito do encontro de sábado, o cinema de domingo. Por que não planejar, não estudar? Por que não? É impreterível. Não adianta a gente fazer assim, porque vai acontecer. Então não é mais fácil a gente se preparar? Muito mais fácil, não é? A outra ilusão seria de acharmos, essa é muito boa, que espiritualidade é coisa de espírito. Espiritualidade é a vida que a gente vive. Espiritualidade é a gente estar aqui. Espiritualidade é olhar para você com carinho. Espiritualidade é a nossa casa, como nós cuidamos da nossa casa. Espiritualidade é como eu levanto pela manhã. Espiritualidade é como eu trato os meus bichinhos, os pets, os nossos bichinhos. Espiritualidade é como eu trato meu irmão. Espiritualidade é eu agradecer a comida que está no meu prato. O Chico já dizia, quando lavar a louça, lave cantando, lave orando, porque se você está lavando o prato, está lavando a louça, é porque teve comida e você tem o prato para botar comida. Gratidão, não é? Então espiritualidade é tudo isso, não é coisa de espírito. Espiritualidade é isso aqui que nós estamos aqui vivendo. Isso é espiritualidade. E aí, quem morre? E o intercâmbio entre mortos e vivos? Tem? Vocês acham que se comunicam? Sim. E nossos queridos estão sempre conosco, não é? É que nós, eu não comecei dizendo que com os nossos 5 sentidos físicos, a gente consegue perceber apenas 1/8 do que está ao meu redor. Então veja, só estamos nós aqui encarnados aqui dentro? Obviamente que não. Claro que não é? Então, aí vamos, aqui nesse... Aqui nesse livro do André Luiz também tem a história dele, que é bem interessante. O André Luiz, todo mundo sabe, ele ficou 8 anos no umbral, porque ele feriu o seu corpo físico em face de comida em excesso, de bebida em excesso e de sexo em excesso. E ele ficou 8 anos no umbral. E ele não se conformava de estar no umbral. Eu era um médico, eu cuidava de gente. Mas, enfim, ficou 8 anos lá. E em momento algum ele ficou sozinho, porque havia o cuidado da dona Laura, a mãe dele, que se encontrava no plano superior à colônia Nosso Lar, para a qual o André Luiz depois foi recolhido. E ela pedia a intercessão do ministro Clarencio, um dos 12 ministros do Ministério do Auxílio. Pedia, meu filho, e além do ministro Clarencio, lembra de uma senhorinha que levava, acho que era o pai, né? Levava todo mês, levava para uma, eu não sei exatamente, acho que era o pai, levava todo mês para uma consulta. E o André Luiz, às vezes, meio aborrecido, mas atendia. Então, essa senhora, ela pedia para o André Luiz, né, que ele recebesse a luz, que ela intercedia por ele. E é uma coisa engraçada, porque eu, como acho que a grande maioria, a gente teve o nosso início na Igreja Católica.
E eu lembro que a minha mãe falava assim, pela intercessão da Virgem Maria. Eu dizia, mas que intercessão? Hoje eu entendo essa intercessão. E essa intercessão, ela é maravilhosa. Essa intercessão, ela muda o roteiro. Ela muda o estado das criaturas que estão precisando da nossa ajuda. E então, com essas intercessões que houve, o André Luiz foi recolhido, foi para a Colônia Nosso Lar, foi tratado e devagarinho ele foi entendendo que estava no plano espiritual, conheceu vários ministérios e resolveu trabalhar. Num primeiro momento, ele queria ser médico, porque ele era médico aqui na Terra, só que lá a coisa é um pouquinho diferente. E ele acabou aceitando ser enfermeiro, ajudante de enfermagem, nas câmaras de retificação, aonde a Narcisa era a chefe. E não foi por acaso também que ele foi para essas câmaras de retificação. Ele aprendeu muito e ele se empenhou realmente. Ele fez muito boas horas, ele dobrava, ele tinha uma escala de trabalho, mas se precisasse, ele dobrava o turno dele, enfim. E nesse tempo que ele ficou um ano lá quase. Nesse tempo, nesse interregno, ele porque queria visitar a família dele. Ele dizia, mas a Zélia, minha esposa muito amada, deve estar sentindo muitas saudades de mim. Os meus filhos. Mal sabia ele que a Zélia já tinha casado de novo, né? Mas ele ia, né? E por isso que os espíritos amigos dele diziam, não é o momento, não, ainda não é a hora. Mas chegou a hora. Aí ele veio para a Terra e foi para o lar dele. Quando ele entrou, ele viu que a casa já tinha sofrido modificações. Os móveis já não eram mais os mesmos. Mas quando ele entra no quarto do casal, ele se depara com outro homem no lugar que era dele. E a esposa, a Zélia, cuidando desse... Ele estava doente, o Ernesto estava doente, a esposa dela estava doente. E a esposa, a Zélia, cuidando com desvelo, com carinho desse paciente. Naquele primeiro momento, o André ficou com muita raiva, com muita mágoa, com muito rancor, ficou realmente assim, possesso. E essa energia foi tão densa, tão pesada, que inclusive afetou até o estado das pessoas, e especialmente do doente. Mas nesse estado ele pensou, Narcisa! E imediatamente a Narcisa volitou e chegou até ele. Quando ela chegou perto dele, ela disse, André, meu irmão, como você pode sentir esses sentimentos tão baixos, raiva, ódio, que essas são as nossas chagas, né, de terreno, são as nossas, orgulho, vaidade, são as grandes feridas da humanidade. E ele estava sentindo isso. Meu irmão, não pode, não. E ela foi, então, e tranquilizou, harmonizou o ambiente, foi lá fora, colheu ervas, fez o tratamento para o paciente. E o André Luiz entendeu que não era para se comportar da forma primeira que ele havia se comportado. Que era um indivíduo que estava ali cuidando do seu lar, cuidando da sua esposa, cuidando da sua família. Que afinal de contas ele tem um intercâmbio, mas esse cuidado material dependia de outro ser encarnado. E aí ele permaneceu no lar, a Narcisa depois se retirou, voltou para a Colônia Nosso Lar, no trabalho das câmaras de retificação, e o André Luiz permaneceu ali na casa, até esse paciente melhorar. Mas aí já tranquilo, pacificado, amoroso, carinhoso. Quando ele retornou para a Colônia Nosso Lar, ele foi recebido pelos amigos lá da colônia, e inclusive pelo ministro Clarence, que disseram para ele, André, agora você está pronto. André, você agora não é mais um mero peregrino da colônia Nosso Lar. Agora você é um cidadão da colônia Nosso Lar. Você passou o seu estágio probatório e agora você é um cidadão da colônia Nosso Lar.
Vou achar aqui mesmo. Na obra E a Vida Continua, psicografado por Francisco Cândido Xavier, o espírito André Luiz também nos revela que o mundo espiritual é repleto de cidades, de escolas. Eu falei que é cópia, não é? Cidades, escolas, hospitais e tudo mais que nós temos aqui, lá também temos. É um livro bem interessante e vale a pena ser lido. Aliás, essa obra todinha, que é o beabá da espiritualidade, deve ser lida. Mas quero encerrar, mas antes de encerrar, eu quero falar para vocês de uma mensagem curtinha, mas linda. Tem uma mensagem do André Luiz aqui também, que vale a pena ser lida, mas não vou lê-la agora, dado o tempo. Mas essa mensagem, ela vale a pena, ela é pequenininha. Mas a profundidade dela, você preste atenção. Eu procurei a autoria, ela é apócrifa, procurei a autoria, mas infelizmente não consegui detectar quem é o autor. Essa mensagem se chama Os Suspiros de Deus. Narra que um homem um dia suspirou: Deus, fale comigo. E Deus mandou uma cotovia, um pássaro, que cantou. Mas o homem não ouviu. Aí o homem gritou: Deus, fale comigo. E um trovão ressoou pelos céus, mas o homem não escutou. Aí o homem olhou à sua volta e disse: Deus, mostre-me a sua presença. E o sol brilhou entre as nuvens, mas o homem não viu. O homem pediu: Deus, mostre-me um milagre. E uma vida nasceu. Mas o homem não percebeu. Então o homem chorou e disse: Deus, toque-me, mostre-me a sua presença, Deus. E Deus mandou uma borboleta para tocar o homem. O homem afugentou a borboleta e ela foi embora. É exatamente assim que nós nos comportamos diariamente. O sol brilha todo dia. Ele está aqui dizendo para a gente a todo instante: oi, eu sou reflexo da divindade. Os milagres acontecem a todo instante. Estarmos aqui não é um milagre? Ouvirmos não é um milagre? Conversarmos não é um milagre? Olhar para a senhora é um milagre. Então, gente, os milagres estão aqui presentes a todo instante, a todo segundo. Vamos nos conectar. Vamos tirar um pouco dessa densidão que somos nós e olharmos com olhos do coração, do sentimento. E diante disso, eu convido vocês. Vamos fazer votos de gratidão. Vamos falar assim: gratidão, meu Deus. Vamos lá 3 vezes. Vamos lá? Gratidão, meu Deus. Gratidão, meu Deus. Gratidão, meu Deus. Da minha parte, sou gratíssima a todos vocês. Obrigada. Fiquem com Deus. E que a gente possa realmente fazer uma semana maravilhosa e vermos todos os milagres que estão acontecendo a todo segundo ao nosso lado. Muito obrigada.